Em uma pequena vila cercada por montanhas majestosas, morava um jovem chamado Pietro, que lutava diariamente contra um medo avassalador. Desde sua infância, ele fora atormentado por uma ansiedade paralisante que o impedia de viver uma vida plena e feliz. Esse medo tinha origens misteriosas, e mesmo os sábios da vila não conseguiam explicar exatamente de onde vinha. Mas Pietro estava determinado a superá-lo. Um dia, um sábio ancião chamado Marcos, conhecido por sua sabedoria e práticas estoicas, chegou à vila. Pietro ouviu histórias sobre os ensinamentos de Marcos e acreditava que ele seria capaz de ajudá-lo a enfrentar seu medo. Corajosamente, ele se aproximou do sábio e pediu sua orientação. Marcos percebeu a sinceridade nos olhos de Pietro e concordou em ajudá-lo. Meu jovem amigo, os ensinamentos estoicos podem ser o caminho para superar seus medos, disse Marcos. Primeiro, Marcos explicou o conceito de aceitação. Aceitar não significa desistir, mas sim reconhecer e entender suas emoções e circunstâncias sem resistência, disse ele. O medo é uma emoção natural que todos nós experimentamos. Ao aceitá-lo, você não permitirá que ele tome o controle total sobre você. Pietro assentiu, absorvendo as palavras do sábio, e Marcos continuou a explicar o conceito de controle interno. A maior força que podemos possuir está dentro de nós mesmos, disse Marcos. Embora possamos enfrentar situações externas que parecem esmagadoras, sempre temos o poder de escolher como responder a elas. Você pode não controlar as circunstâncias externas que causam medo, mas pode controlar sua atitude, sua postura e suas ações diante delas, continuou Marcos. O medo não precisa paralisá-lo, mas você pode escolher enfrentá-lo com coragem e determinação. Pietro começou a perceber que, ao invés de tentar suprimir ou evitar seu medo, ele poderia concentrar sua energia em como responder a essas situações. Ele estava começando a entender a importância de controlar seus próprios pensamentos e emoções, mesmo quando enfrentava situações desafiadoras. Então, Marcos explicou o conceito de separar o que está em nosso poder e o que não está. Muitas vezes, gastamos energia excessiva nos preocupando com coisas que não podemos controlar, disse ele. Isso só aumenta nossos medos e ansiedades. Ao invés disso, concentre-se no que está em seu poder, nas ações que você pode tomar e nas escolhas que pode fazer, aconselhou Marcos. Deixe de lado as preocupações com o que está além do seu controle, pois isso só o impedirá de encontrar a verdadeira paz interior. Com os ensinamentos de Marcos em mente, Pietro começou a treinar sua mente e seu coração. Ele dedicava tempo todos os dias para meditar e refletir sobre seus medos. Gradualmente, ele aprendeu a aceitar seus sentimentos de medo sem ser dominado por eles. Pietro percebeu que não podia controlar todas as situações da vida, mas podia controlar como reagiria a elas. Com o tempo, o medo que antes o paralisava começou a diminuir. Pietro desenvolveu a capacidade de enfrentar as situações que causavam ansiedade. Ele subia as montanhas próximas, desafiava-se a falar em público e fazia amizade com desconhecidos. A cada pequeno passo, ele sentia sua confiança crescer. Em uma noite, quando a lua brilhava intensamente, houve um incidente que colocou à prova todo o progresso que Pietro havia feito. Um terremoto atingiu a vila, causando medo e pânico entre os moradores. O coração de Pietro disparou e ele sentiu um medo que nunca tinha experimentado antes. Mas então ele se lembrou dos ensinamentos estoicos de Marcos. Respirando profundamente, ele se concentrou no que podia controlar naquele momento, suas próprias ações e reações. Ele ajudou os vizinhos, confortou os assustados e trabalhou em equipe para ajudar a reconstruir a vila. Enquanto enfrentava essa adversidade, Pietro percebeu que o medo ainda estava presente, mas agora ele não permitia que o dominasse. Ele aceitou o medo como parte de sua humanidade, mas não o deixou determinar suas ações. E através desse processo ele encontrou força na vulnerabilidade e coragem na incerteza. Com o passar do tempo, Pietro se tornou uma inspiração para a vila. Sua jornada de superação do medo trouxe esperança para todos os que enfrentavam suas próprias batalhas internas. Ele continuou a praticar os ensinamentos estoicos de Marcos e nunca parou de crescer e evoluir. Assim, a vila testemunhou o poder da filosofia estoica em ação. E Pietro aprendeu que a verdadeira coragem não está na ausência de medo, mas na capacidade de agir apesar dele.
E com a orientação sábia de Marcos e a determinação de Pietro, a história da superação do medo se tornou uma lição duradoura para todos ao longo das gerações.